O que será que estava acontecendo no Brasil no dia 15 de novembro de 1889? Será que estava tendo alguma movimentação? No final do século XIX, mais ou menos ano de 1870, o Brasil nós vivíamos uma monarquia, nós estávamos no segundo reinado, Dom Pedro II era o nosso imperador. E a população já andava meio descontente com as ações do nosso imperador e começou a questionar o surgimento de uma república. Daí surgem os ideais republicanos que já vêm envolvidos desde a Europa, principalmente com a influência aqui dos nossos vizinhos, do nosso vizinho Estados Unidos, que lá já era uma república, e o pessoal começou a se questionar, será que não seria melhor o Brasil tornar uma república? Aí a elite agrária, os grandes fazendeiros, será que se tornar uma república eu não vou ter mais vantagens? Os militares começaram a se questionar e até mesmo os próprios religiosos. Primeiro, o Brasil ele vivia um sistema moderador, onde o próprio imperador era quem escolhia os representantes da igreja. Então era o próprio imperador que escolhia quem eram os bispos, alguns padres. Então o Brasil ele não seguia as ordens que vinham de fato do Vaticano. Caso o imperador achasse desnecessária ou que ia prejudicar a ação do imperador em algum momento, ele ia contra e nomeava a partir dos seus critérios. Então uma das questões que vão fortalecer o ideal o interesse pela república é a questão religiosa, onde dois padres, principalmente um de Pernambuco, no nordeste do país, eles cumprem uma ordem do Vaticano que é excomungar todos os seus fiéis que participassem da maçonaria. Como o nosso querido Dom Pedro II era maçom e o Vaticano era contra as reuniões maçônicas, porque acreditava-se que era uma seita pagã, então Dom Pedro II prende os dois padres, processa-os e levam para a cadeia, e isso vai causar uma revolta à população muito grande. O imperador mandou prender dois bispos. Então isso, por causa da característica religiosa que o Brasil tinha, principalmente voltada ao cristianismo, então isso foi uma revolta grandiosa. E outra foi a questão militar, que a gente pode dizer que essa foi uma das mais importantes, que os militares começam a se questionar porque eles não tinham participação na política. Então isso vai criando uma inquietação, até que surge a ideia do golpe militar, onde os militares vão se unir com a elite brasileira mais uma vez, para dar o golpe e tirar a família real do poder e transformar o Brasil numa república. Com a ideia do golpe firmada, nós vamos ter a participação tanto de militares como também de pessoas civis. Os militares que vão organizar de fato a situação, e também tivemos a participação de 3 civis de grande importância, faziam parte da nossa elite, que é Rui Barbosa, que mais à frente, quando se tornar república, vai se tornar ministro da Fazenda e Economia, Quintino Bocaiúva e Francisco Glicério, que vão comandar esse golpe e buscar o apoio dos civis. Mas para que isso acontecesse, nós precisávamos de uma pessoa de grande patente do Exército, e logo o pessoal vai idealizar o nome de Marechal Deodoro da Fonseca. Aí é onde vem o problema. Nosso amigo Marechal era um dos melhores amigos de Dom Pedro II. Aí a grande questão, será que ele iria aceitar trair um amigo? Ou convencê-lo a ir embora e mostrar realmente a necessidade do Brasil se tornar uma república? E foi assim que aconteceu. No dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro, junto com os militares, cercam um dos ministérios e proclamam a República Brasileira. Com isso, algumas medidas automáticas foram tomadas. A primeiro, foi feita uma carta comunicando à família real para que eles saíssem do Brasil em até 2 dias. Caso contrário, seriam expulsos do nosso país de forma mais brusca. Algumas medidas foram sendo tomadas, aí veio a questão, quem vai governar nosso país? Nós temos uma república, então como não podia fazer eleição direta já, então eles escolheram e nomearam Marechal Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil
e Marechal Floriano Peixoto como seu vice. E por aí foi uma grande modificação no nosso país, teve mais uma Constituição foi criada, novas leis foram modificadas e surgiram com isso. E daí nós temos essa beleza de país que nós temos hoje e a vida republicana que nós vivemos.